Boa noite, igreja. Amém. Graça e paz a todos. Vocês estão felizes, querido? Estão felizes mesmo? Amém? Quem está feliz aí, dá um brado de glória aí. Glória a Jesus. Amém? Igreja, abre comigo aí a palavra em Gênesis, para a gente iniciar essa nova série. Na verdade não é a primeira, é a segunda, né? Série desse ano. E eu tenho certeza que assim como Jesus fez algo poderoso na primeira, vai continuar fazendo. Basta só a gente querer receber aquilo que Jesus tem, abrir o coração para aquilo que Ele tem a realizar. Com certeza nós vamos subir um pouquinho mais de nível hoje, amém? Quantos acharam? Gênesis capítulo de número 1, Gênesis 1 e 21, ou 1 e 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Amém? Vamos ler mais uma vez? Deus os abençoou e lhes disse, abençoou o homem e a mulher, Adão e Eva, e disse a eles: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te honramos, nós glorificamos teu nome, Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para liberar, Senhor, o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento para a revelação da tua palavra, Senhor. Pai, nós precisamos, Senhor, da rema que o teu Espírito Santo tem para essa noite, Senhor. Pai, literalmente faz, assim como o apóstolo Paulo diz, Senhor, escraviza nossa alma, Senhor, em Ti, e libera, Senhor, o nosso espírito, Pai, para receber, Senhor, toda a revelação, toda a semente, Senhor, toda a palavra que irá trazer crescimento, desenvolvimento para cada um de nós aqui hoje, Jesus. Pai, que as nossas mentes estejam blindadas, Senhor, contra todas as setas do inimigo, Senhor. Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha ser liberada com consciência e com entendimento, Deus, que um espírito de revelação e de discernimento, Senhor, possa ser liberado sobre nós, para que ninguém daqui saia confundido, Senhor, mas a Tua igreja venha compreender, Senhor, a cada momento, Senhor, com a luz da Tua palavra, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Amém e amém. Queridos, assim como Isa falou, a gente ficou um tempinho aí sem estar aqui, mas a gente não deixa de acompanhar, né? As lives pra gente ver, mas mesmo viajando e tal, a gente gosta de ver a nossa casa, né? E como é bom ver aquilo que Jesus está fazendo, tem feito. Isso é maravilhoso, porque a nossa ideia aqui da Reino Church sempre foi, nós construímos uma família, amém? Alguém já ouviu falar sobre Carral aqui? Então a nossa ideia é construir Carral. E literalmente uma Carral, ela consegue funcionar se um ou outro estiver em outro lugar manifestando o reino de Deus, porque nós não somos uma igreja de um homem só. Nós somos a igreja de uma família, amém? E aí a igreja, onde ela está estabelecida como família, a gente tem um entendimento que onde está 3, 4, 5, 6, a glória de Deus vai ser manifesta ali, os filhos maduros de Deus vão cada dia mais se desenvolver. E é bom ver aquilo que Jesus tem feito. E é bom estar aqui mais uma vez, amém? Eu quero liberar uma palavra que eu preciso que você abra o teu entendimento, que você realmente pare comigo nesse instante e raciocine. É o início dessa série, a gente vai falar sobre governo todo esse mês, ou não sei até quando, mas quando Jesus falou para que a gente viesse falar sobre essa velha série, na verdade não é uma nova série. Quem está com a gente aqui há mais tempo sabe, faz 5 anos que a gente prega sobre isso, que a gente volta nas mesmas coisas. E isso é muito importante, porque de tempo em tempo pessoas novas estão chegando, e aqueles que já estão aqui maduros aprendem um pouco mais sobre isso, ou porque esqueceram, ou então se desenvolvem um pouco mais. Porque literalmente quando nós liberamos fundamentos, querido, fundamentos ele nunca vai ser repetitivo, ele nunca vai ser demais. Ele sempre vai ser algo que vai te fazer crescer,
que vai te fazer se desenvolver. E realmente esse é um fundamento da palavra de Deus, amém? A Bíblia fala que quando Deus criou Adão e Eva, depois de tudo criado, Ele pegou o homem e a mulher, colocou na frente dele e liberou uma palavra profética. A Bíblia fala sobre isso, que literalmente foi uma palavra profética. Ele fez tudo e Ele chamou os dois e falou: agora eu vou liberar uma palavra sobre vocês. E Ele disse: cresçam, se multipliquem, encham e governem a terra. A palavra de Deus liberada sobre uma pessoa, ela é muito forte, querido. Às vezes nós não damos valor para aquilo que Deus fala sobre nós. E literalmente esse é um erro que nós cometemos. E isso faz com que nós venhamos nos desgovernar no meio do caminho, simplesmente por não dar valor a uma palavra que saiu da boca de Deus. Às vezes essa palavra cai tão no comodismo, cai tão naquela simplismo, cai naquela ideia de que é a palavra de Deus, mas ela não vai se cumprir, ela não é tão forte assim. Ou eu já ouvi isso 1001 vezes, eu já ouvi isso sempre. E a gente começa a dar descrédito para aquilo que sai da boca de Deus. Porém, toda palavra que saiu da boca de Deus, que dela nunca voltou para o trono dele vazia. Ela sempre volta com aquilo que agrada a Deus. E literalmente o que agrada a Deus é quando uma palavra profética vem sobre nós e ela consegue ter espaço para nos lapidar, nos desenvolver e nos fazer crescer a estatura de Cristo. E quando ela volta para o trono de Deus, ela volta com uma resposta. Filhos maduros responderam, e Deus se alegra com isso. Porque a nossa vida literalmente ela foi feita para a glória de Deus. Então se existe alguma coisa que alegra o coração de Deus, é ver filhos ruiós, filhos maduros, dando resposta para as palavras que saem da boca dele. Porém essa palavra não foi somente para Adão e Eva, essa palavra foi liberada sobre a terra. E uma palavra profética, ela é eterna, querido. Ela vem, ela vagueia, ela vai procurando uma guarida, vai procurando uma casa. E por mais que os anos podem passar, a própria Bíblia, ela mesma fala dela dizendo que os anos passam, o tempo passa, mas a palavra de Deus, ela continua para sempre. Ela sempre continua. Ela sempre faz aquilo que tem que ser feito. O tempo pode até passar, mas quando uma palavra profética é liberada sobre a terra, ela vai procurando alguém que dê crédito para aquilo. Ela vai procurando alguém que venha querer se responsabilizar em receber aquela palavra sobre ele. E quando um ser humano, quando uma criatura tem entendimento de que não é somente criatura, mas é filho, ele recebe a responsabilidade dessa palavra, ele aceita essa palavra. Queridos, entenda algo sobrenatural e inacreditável começa a acontecer na vida dessas pessoas. Isso é simples. A palavra nunca vai acontecer se nós não acreditarmos nela, se nós não dermos valor. Porém a Bíblia fala que Deus liberou uma palavra sobre Adão e Eva, Deus liberou uma palavra sobre nós. Então nós precisamos entender algo: nós nascemos para governar, amém? Nós nascemos para governar, nós não nascemos para outra coisa a não ser para governar. A Isa acabou de subir aqui e contar um testemunho dizendo que elas não tinham nada, e no meio do caos Deus fez elas se tornarem empresárias. Engraçado que nós já tentamos fazer uma empresa de várias formas, em vários tempos, mas existe uma estação específica para que as coisas amadureçam. E quando as coisas amadurecem, nós começamos a ter o pleno entendimento do quê? De que realmente a nossa identidade é de governo. Nós somos chamados para governar. Então quando essa palavra alcançou o coração da Isa com a Su, as coisas começaram a acontecer, mesmo no tempo do caos. Por quê? Porque uma mentalidade de governo, ele nunca vai olhar circunstância. Uma mentalidade de governo, ele sempre vai olhar a palavra que foi liberada sobre ele. E o entendimento dele vai ser: se está no meio da bonança, então eu vou cooperar para que a bonança continue. Mas se a palavra que está sobre mim é no meio do caos, então eu vou arrumar uma solução para aqueles que estão em caos. Então aquilo que Deus te deu faz você governar no meio do caos, faz você se destacar no meio da crise, no meio da dificuldade. E isso é alguém o quê? Que entende a palavra, ou seja, você nasceu para governar, amém? É claro que você é destinado ao céu e você sabe disso. A palavra de Deus veio sobre você e ela te salvou, mas entenda uma coisa: uma vez salvo, querido, permanecendo em Cristo, sempre salvo. Permanecendo em Cristo, sempre salvo. Então não se preocupe mais com isso, mas comece a se preocupar com os teus anos aqui na terra. Nós estamos aqui e nós não estamos aqui estamos de passagem, mas nós não estamos aqui ao léu.
Nós não estamos como um barco que está à deriva, lançado do vento para um lado e para o outro. Não, nós estamos aqui e existe algum propósito para os filhos maduros de Deus aqui. E um deles é esse: nós vamos governar essa terra. Todos os lugares dessa cidade nós iremos governar. Jesus nos escolheu para isso, seja no meio da família, seja no meio da escola, da universidade, seja no meio da tua empresa, seja você sendo um funcionário ou você sendo um empresário, aí é a tua escolha, seja você estando em qualquer lugar, sendo com uma guitarra na mão, com uma bateria, ou seja com o microfone, cantando, pregando, ou varrendo até mesmo o espaço desse templo, não importa. O que importa é que o nosso entendimento hoje aqui vai dar um upgrade e nós vamos sair daqui com a mente de governante, amém? Jesus nos chamou para governar, essa foi a palavra dele, somente essa. Eu quero que vocês cresçam, por quê? Porque tudo aquilo que tem crescimento, que está sobre o governo de alguém que realmente entendeu essa palavra, aquilo que vai crescer nunca vai se perder. O problema de Deus nunca foi dar algo a alguém, o problema de Deus sempre foi, não é um problema dele, mas é um problema nosso, foi que Deus dá muita coisa para quem é desgovernado. Deus dá muita coisa para quem não tem estabilidade, para quem é desequilibrado. Então uma mente desequilibrada provavelmente vai dar a perder tudo aquilo que conquistou. Uma história de um rei, Eduardo II, se não me falha a memória, não vou me lembrar agora, diz que desde pequeno ele era ensinado sobre a realeza, porque o pai dele era rei, então ele precisava assumir o reinado depois. Porém não adiantava só ele assumir a herança. O pai dele nunca se preocupou em transferir a herança para ele, mas sempre se preocupou em transferir a mentalidade de realeza. Porque se aquele menino tivesse uma mentalidade de realeza, ele saberia quem ele era, então ele iria conseguir governar debaixo de justiça. E quando ele fizesse isso, tudo aquilo que o pai dele conseguiu gerar, construir, não iria se dar a perder. Você pode perceber que todo mundo que ganha 1 milhão do dia para a noite, e não tem condições, é pobre, ganha 1 milhão do dia para a noite, provavelmente daqui um pouco aquela pessoa vai se tornar pobre de novo. Por que disso? Porque não adianta nós ganharmos muito dinheiro se nós não mudarmos a nossa mentalidade. Não adianta nós não entendermos quem nós somos. Agora, quando nós entendemos que nós somos chamados para governar, então Deus, Ele vem com essa palavra: pode crescer e pode se multiplicar, porque quanto mais você crescer e se multiplicar, mais eu vou ser glorificado através do teu governo, mais eu vou ser glorificado através da tua vida. Então olha só o que Êxodo capítulo 19, o verso de número 6 diz. A Bíblia fala que Deus tirou Israel do Egito, levou eles no pé do monte e liberou uma palavra, e a palavra de Deus foi o seguinte: vocês serão para mim um reino de reis e sacerdotes, e uma nação santa. Essas são as palavras que você, Moisés, dirá aos israelitas. Deus havia dito a Moisés: Moisés, vai até lá e diga para eles que eles são uma nação de reis e sacerdotes. Sabe qual que era a ideia de Deus? Era liberar o primeiro princípio de governo sobre Israel. O primeiro princípio de governo que nós vamos aprender aqui hoje, querido, sabe o que é? Ouvir. Exatamente, parece ser simples, mas se tem um princípio de governo é ouvir. Ouvir o Espírito Santo de Deus. Se nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo, nós não vamos conseguir governar da maneira que Deus quer. Às vezes dizemos que temos uma intuição. Alguém aqui já teve uma intuição? Eu tive uma intuição de algo. Mulherada geralmente tem uma intuição muito mais aguçada do que o homem, né? O homem vai fazer alguma coisa e a mulher vem para ele e fala bem assim: se eu fosse você não fazia isso. Eu vou fazer assim. Ele vai lá, não dá certo. Parecia que estava tudo no controle do homem, estava tudo certo. Então a gente ia lá, nós vamos fazer, estava tudo certinho. Mas se a mulher chegar e falar bem assim: eu acho melhor você não fazer, cara, é melhor não fazer. Meu pastor já fala: você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça a tua mulher. Porque é uma realidade isso, cara. A intuição da mulher é muito mais aguçada. Porém nós precisamos entender que às vezes que nós achamos que é intuição da nossa cabeça, às vezes você está em um lugar, aí de repente você para, ou então você troca de quadra do carro. Você vai para um outro caminho na tua casa que você geralmente não iria.
Você vai chegar um pouquinho mais atrasado em casa, mas de repente depois você ouve que aconteceu um acidente lá, alguma coisa assim, você fala, cara, você vê, né? E eu senti de ir por outro caminho. Aí eu tive uma intuição que era para fazer isso. Várias vezes eu tenho essa intuição. Às vezes são coisas simples, mas a intuição vem e às vezes nós não damos tanto crédito porque são coisas simples. E de repente acontece e você fala, pô, se eu soubesse, né? Tinha feito daquele jeito. Essa intuição, sabe o que é, querido? A voz do Espírito Santo de Deus dentro de você. E às vezes você acha que é a tua própria voz, mas muitas vezes é a voz do Espírito Santo guiando a tua vida, dizendo o que você tem que fazer, te aconselhando. Só que a falta de discernimento da voz de Deus nos faz achar que o quê? Que é a nossa própria voz. Agora, quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós começamos a conhecer a opinião de Deus a respeito do quê? A respeito da nossa vocação, a respeito do nosso chamado, a respeito da nossa família, dos nossos relacionamentos. Sim, quando nós damos ouvidos às vozes do Espírito Santo, nós começamos a saber a opinião de Deus acerca dos nossos relacionamentos, acerca do nosso emocional, da nossa vida profissional, das nossas decisões, daquilo que nós fazemos diariamente. Nós tomamos decisões diariamente, querido. Enfim, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós começamos a saber a opinião de Deus a respeito da nossa vida em geral. É Deus opinando no nosso coração, é Deus opinando, é Deus mostrando. É que nem a canção que eles cantaram aqui, é a opinião de Deus, é a palavra, é o cabode, é literalmente a palavra de Deus fazendo um cercado para que você caminhe por ele. É literalmente a voz dos céus dizendo para você a vontade, aquilo que Deus queria que você fizesse naquele momento, aquilo que Deus queria que você tomasse como decisão, aquilo que Deus queria que você vivesse como vida, aquilo que Deus queria que você fizesse nos teus relacionamentos, no teu emocional, na tua vida conjugal, no teu dia a dia. Então a opinião de Deus, querido, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós começamos a ser governados pela sua voz. A partir da opinião de Deus, sim, nós começamos a assumir esse governo de todas as coisas e começamos a caminhar o quê? Em princípios de ordem espiritual. Por que princípios de ordem espiritual? Porque existe pré-estabelecido um princípio do teu caminhar. Você tem o livre-arbítrio e você tem o poder das decisões. O poder das decisões está com vocês, o poder da decisão está comigo. Porém, existe uma pré-vontade estabelecida, que é qual? A opinião de Deus. Por mais que eu tome as minhas decisões e eu tenho o poder disso, glória a Deus, Deus libera isso, Deus permite, mas eu preciso entender que existe uma ordem espiritual para que a minha vida comece a se desenrolar. Existe uma ordem espiritual, é uma ordem divina. Uma ordem espiritual é um direcionamento que aquele que tem discernimento e coração quebrantado e temor, ele ouve e não quebra, porque ele sabe a responsabilidade dos resultados que vão dar à vida dele se ele quebrar essa ordem espiritual. Querido, ordem espiritual é a maneira que nós devemos construir todas as coisas. Deus está falando e nós precisamos o quê? Ouvir a voz de Deus. Israel estava ali e Deus estava falando: vocês são um reino de sacerdotes, vocês são um reinado de governantes sacerdotais, ou seja, vocês não são escravos, vocês não são aquilo que o Egito plantou dentro de vocês, vocês ficaram lá por muito tempo, mas entendam, vocês não são aqueles escravos lá. Chega de se vitimizar pela sua vida, pelas situações que aconteceram, pelas coisas que não deram certo, pelo pai que você não teve, pela mãe que você não foi como você quis, pelas situações que te pegaram no meio do caminho, e aí você pensa o que? Você começa a se tornar alguém vitimista, alguém escravizado das tuas emoções machucadas, ou então das coisas que aconteceram, das frustrações da tua vida. Porém, querido, entenda uma coisa, Deus estava falando: vocês não são escravos, vocês são reis e sacerdotes, vocês são filhos que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz.
Deus estava dizendo: Israel, vocês precisam entender isso, porque a partir de hoje, eu estou aqui fazendo mindset. Sabe o que é o mindset? Mindset é uma configuração de mente. Deus estava reconfigurando a mente de Israel. Por quê? Porque a mente que Ele deu para Adão no Éden era uma mente do céu, mas fez com que ele caísse, a mentalidade dele caiu, ele começou a se tornar escravo do pecado, e isso foi vindo transferindo de geração em geração. Porém, não foi só a queda do homem que afligiu naquele dia, foi também um desequilíbrio total, um desgoverno da própria vida, querido. Até hoje nós recebemos o quê? A consequência disso. Nós não conseguimos ser equilibrados em muitas coisas, e quando conseguimos, temos que ficar se policiando, não é assim? Cara, agora eu vou começar a cuidar da minha saúde. Aí você começa a correr, você começa a andar, você começa a fazer academia, você começa a fazer regime, você começa a fazer um monte de coisa. Aí você se esquece de cuidar da tua família. Aí você começa, não, eu tenho que cuidar da minha família também. Agora não é só ficar fazendo, porque a mãe, se ela entra na loucura do emagrecimento lá intermitente, ela esquece até da comida para o filho. De tão louco que fica para querer emagrecer. O cara começa a ficar malhando, começa a ficar lá, que aquilo sobe para a cabeça dele, quando ele vê é só aquilo que ele faz da vida, e não se preocupa com mais nada. Aí não, então eu tenho que me preocupar com a minha família, e tenho que me preocupar com a minha saúde agora, porque eu preciso cuidar do templo do Espírito. Já vai um conselho para vocês, que está na hora da gente sair desse sedentarismo e começar a cuidar do templo do Espírito, amém? Porque se nós vamos governar essa terra, nós precisamos de pessoas saudáveis, amém? Glória a Deus por isso. Cara, então, aí nós começamos a, mas agora eu esqueci, eu parei de orar, porque eu não tenho mais tempo. Aí não, eu tenho que orar. Aí eu começo a orar, começo a cuidar da minha família e começo a treinar. Aí eu não leio a palavra. Aí quando eu leio a palavra, eu se esqueço de orar. Aí quando eu começo a buscar Jesus, eu se esqueço de todas as coisas. Eu não quero trabalhar, eu não quero não sei o que lá. Acaba que a gente fica numa confusão, que a gente não consegue equilibrar todas as coisas. Então sempre nós seremos equilibrados em uma coisa só. E a gente foca naquilo, e a gente vai naquilo até o fim. Mas quando a gente começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo, querido, a gente começa a perder o governo das coisas. O ser humano é assim. Isso é consequência de Adão para nós. Porém, consequência de uma mente adâmica, caída. Mas Deus está nos levando ao quê? A gente ter o quê? Um mindset, uma configuração da nossa mente. Deus está afim aqui hoje que nós venhamos tirar essa mentalidade adâmica e caída, desgovernada e desequilibrada, para que nós venhamos receber o que? A mentalidade dos céus, uma atualização da mente de Cristo. Nós literalmente recebemos direcionamentos dos céus, para que a nossa vida esteja governada na terra. Ouvir a opinião de Deus é ouvir aquilo que os céus querem de mim. Então, através disso, eu começo a levar uma vida regrada, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, e eu consigo equilibrar todas as coisas. E todas as coisas que estão se multiplicando na minha mão, como minha família, meus filhos, minha empresa, minha escola e todas as outras coisas, os cargos na igreja, nada vai ficar a desejar. Por quê? Porque nós estamos sendo governantes daquilo que Deus nos deu. Glória a Deus por isso. Era isso que Deus estava fazendo com Israel. Chegou para eles e falou: cara, vocês precisam ter uma mentalidade nova. Literalmente vocês precisam ouvir a vontade dos céus da terra. Aí olha que Isaías capítulo de número 1, verso de número 19 diz: se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Amém? Agora olha só que interessante, cara. Uma coisa que eu parei quando eu li esse texto hoje à tarde foi o seguinte: se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então o esquema é o seguinte: primeiro, nós precisamos querer. Você precisa querer ser um governante em Cristo. Você precisa querer ser o homem governante, uma mulher governante. Você precisa querer ser um jovem que governa a sua própria vida, que consegue ter o fruto do Espírito. Você sabe qual que é um dos frutos do Espírito? Domínio próprio. Domínio próprio, querido.
Isso se chama governar a sua própria vida. É o primeiro nível de governo que nós temos para nós galgarmos. Se eu não consigo dominar a minha própria vida, eu não vou conseguir dominar a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha empresa e de mais ninguém, querido. Não existe alguém que não consiga governar a sua vida, que consiga governar alguma coisa. Então ter esse fruto do Espírito é primordial, governar a si próprio. Mas como é difícil o cara governar a si próprio, não é? Alguém aí, é fácil governar a si próprio? Levanta a mão aí. Cara, para mim é tranquilo. Tem gente que tem facilidade. Aí, ó. Tá vendo? É difícil, mano. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Mas não é. Aí a gente não fala, mas ele fala, entendeu? Porque é uma realidade. Às vezes a gente esconde. Não, eu sou governado. Aí vem o cara e fala, eu sou desgovernado mesmo. E o mais interessante é que Jesus prefere um coração quebrantado daquele do que um coração arrogante como muitos de nós. Isso é muito interessante, porque o coração quebrantado, a Bíblia fala que ele atrai os olhos de Deus. Um coração quebrantado faz Deus lançar no mar do esquecimento até os pecados, querido. Porque na mesa onde há quebrantamento há confissão, mas na mesa onde há arrogância, sempre vai haver alguma coisa escondida que vai nos impedir de crescer em Deus. Agora, quando nós chegamos em Deus com o coração quebrantado, o que acontece? Deus libera sobre nós entendimento da vontade dEle, do amor dEle, do carinho dEle. E cara, como é difícil ter governo próprio. Esses dias eu estava vindo aqui, isso sempre acontece comigo. Jesus sempre me pega no mesmo lugar. Eu estava vindo na BR, aí de repente quando eu fui entrar aqui na Roque Vernalha, saí da BR ali costeando ali o viaduto. Aí quando eu parei o carro, eu já olhei para onde a galera vem da Roque Vernalha de cá, né? Que é só o único lugar que venha para cá, né? Então eu olhei para cá e eu fui entrar. Quando eu fui entrar, tinha um cidadão fazendo Cooper, correndo. Bem faceiro. E aí eu não vi ele, porque tem uma ciclovia do outro lado, ele poderia estar por lá, né? Mas não, ele estava ali no cantinho, pá, e eu olhei para onde vinha o movimento. Os carros não estavam vindo, eu já entrei. Quando eu entrei, eu quase atropelei ele já parou de correr, colocou a mão no meu capô e já meteu a boca em mim, já gritou um monte comigo já. A hora que ele gritou comigo, eu falei, filho de Belial, cara. Desgraçado de cara, que pô, não poderia, mano, tá? Eu falei, vou baixar o vidro aqui, vou meter a boca. Falei, cara, vai correr do outro lado lá, mano. Eu tava no lugar certo aqui. Aí quando eu baixei o vidro para mim meter a boca nele, querido, ele pegou, parou no vidro assim e ficou, tipo, fechou os braços. Aí eu peguei e falei, não, né? Vamos deixar quieto isso daí, né? Aí eu olhei para a Isa, né? O cara era grande, sabe? Aí eu olhei para a Isa falou de ontem, mas na hora me subiu aqui, cara. Aí como eu não falo palavrão, aí eu falei, abençoado, e só joguei o vidro e se mandei embora. E o cara ficou lá, Mas, mano, até aquele abençoado, acho que no ouvido de Deus saiu como um palavrão. Porque crente é assim, crente não pode falar coisa errada e palavrão, então ele só substitui. Mas a intenção do coração é a mesma. Está ligado? Tipo, ele não pode falar, ele abençoado, mas a intenção do coração era, filho não sei do que, desgraçado, xinga. Aí nós não podemos. Então a gente fala abençoado, profeta do Altíssimo. E às vezes quando a gente está um pouquinho mais maligno, aí a gente usa os nomes bíblicos que é mal, Jezabel, Balaão, a gente entendeu? Mas a gente é assim, porque domínio próprio nós não temos, cara. É difícil ter, mas nós precisamos buscar, amém? Nós precisamos governar essa área da nossa vida, para quê? Para que realmente Deus comece a fazer, se multiplicar todas as coisas sobre nós. Então o que Deus disse? Se vocês quiserem, então vocês precisam querer. Não é só uma questão de ouvir, é uma questão de querer, amém? Então Deus estava dizendo tipo assim, ó, vocês querem que, inimigo, cadê minha parada aqui? Meu iPad está lá na casa do meu pastor em São Paulo, esqueci lá, olha só, aí tem que pregar com o celular agora. Eu nem sei, não está. Mas enfim, Deus estava falando assim, ó, vocês querem aquilo que eu tenho para vocês, vocês querem ser governantes?
Vocês querem literalmente governar todas as coisas através de mim? Ah, nós queremos. Então ouçam a minha voz. Só que geralmente a gente quer ouvir a voz e depois resolvermos se nós queremos aceitar aquilo que Deus tem ou não tem. Não, está errado, querido. A gente precisa o quê? Antes de ouvir, querer. É por isso que muitas das vezes nós não conseguimos evoluir e nem sair do lugar. Por quê? Porque a gente faz o seguinte: a gente fica esperando vir o momento do show, o momento daquela celebração, daquela conferência, do momento em que o negócio vai acontecer. Aí o negócio acontece, Jesus me pega, eu sinto aquela emoção daquele momento, eu choro, me jogo no chão, recebo profecia, faço um monte de coisa, aí eu estou com o coração quebrantado. Ai, agora eu quero ser aquilo que Deus tem para mim. Não funciona assim, querido. Por isso que ele está dizendo: primeiro vocês precisam ter uma atitude pessoal, querer. Aí quando vocês quiserem, eu começo a liberar a minha voz sobre vocês. Porque daí Deus não vai perder tempo, querido. Deus perde tempo com a gente. Quantas vezes Deus já não falou para a gente? Várias, ou melhor, a mesma coisa. Deus falando a mesma coisa várias vezes. E o que acontece? Deus só está falando e tagarelando. Por quê? Porque a gente está ouvindo, não está fazendo. Deus não quer perder tempo com a gente, querido. Tem um livro na Bíblia, que acho que é o livro de Tito. Você sabe o que a Bíblia fala? Foi somente uma carta, querido. Não precisou enviar mais do que uma carta para Tito. Filemão, Tito também, né? Filemão? Então é Filemão. Ele só teve uma carta, querida. Por que uma carta? Porque quando nós queremos algo de Deus, não precisa Deus ficar falando 3 vezes. Não precisa ficar mandando cartas e cartas e cartas e cartas. Quando nós queremos, nós estamos posicionados. Deus fala uma vez e a gente vai ouvir a voz dele e vai obedecer. Isso é fácil? Não é? Eu até estou pregando com muita ousadia aqui, mas não é fácil nem para mim, mano. Porém, querido, esse é o entendimento dos céus. Ou nós queremos ou nós não queremos. E nós estamos aqui no mesmo lugar, no mesmo patamar. E a palavra é a mesma para cada um de nós. O entendimento é esse. Deus precisa saber se você quer. E se você quer, então Ele vai liberar a voz dEle. E o que Ele vai fazer? Se você quiser e ouvir a minha voz, então os teus passos serão passos de justiça. As veredas serão de justiça. Então vocês comerão o melhor dessa terra. Deus não está falando, talvez vocês comam o melhor, talvez vocês, não, Deus está falando, se vocês quiserem e obedecerem, ouvirem a minha voz, vocês comerão. Vamos lá? Tem alguém com fome para comer aquilo que Deus quer, irmão? Olha só o que aconteceu. Só para você ter uma ideia da configuração de mente. Se a minha mente é de escravo, eu me comporto como escravo, amém? Mas se a minha mente é de rei, eu me comporto como governante. Se a minha mente é de escravo, a minha visão vai ser de escravo. Mas se a minha mente é de rei, a minha visão vai ser de governante. Parece simples. Mas uma mudança de mentalidade faz a gente olhar diferente, se comportar diferente e alcançar lugares diferentes. Cara, é uma coisa simples. É uma coisa simples que Deus queria para Israel. E Ele veio, arrancou Israel de lá e fez isso. Agora olha só, alguns anos depois, já com a mentalidade e a identidade restaurada, Israel foi levado novamente para o cativeiro, mas agora era o cativeiro babilônico. Não era mais do Egito, era o cativeiro babilônico. Eles ficaram lá por 70 anos. Sabe o que é isso? Você ficar 70 anos dentro de um cativeiro. Só que nós vamos mudar a palavra aqui, não era um cativeiro, era um exílio. Sabe o que é exílio? Exílio é diferente de prisão, irmão. Porque exílio você tem uma certa liberdade. No Egito, Israel não tinha liberdade nenhuma. Israel era escravo. Estava com os grilhões nas mãos. Estavam ali, trabalhavam duro e não ganhavam nada.
faziam um enriquecimento de Faraó e do Egito, comiam o resto daquele lugar, literalmente escravos, tantos anos que eles acharam que essa era a identidade deles. Agora, na Babilônia não, na Babilônia, eles não voltaram a ser escravos como no Egito. Na Babilônia eles tinham casas, eles geravam famílias, eles ocupavam lugares importantes no meio do governo, eles eram livres parcialmente, sabia disso? Israel vivia livre, eles estavam exilados, estavam escravizados, mas eles faziam aparentemente tudo o que eles queriam, simplesmente porque a Babilônia não colocou algema nas mãos dos israelitas, mas roubou a cultura dos céus que estava dentro deles. Olha a loucura, querido, não colocou uma algema nas mãos, mas arrancou a cultura dos céus que estava dentro deles, que Deus havia colocado no meio do caminho. Então Babilônia é muito mais perigoso do que o Egito, querido, porque o Egito nós sabemos quando estamos nele, mas a Babilônia a gente não sabe, sabe por quê? A Babilônia tinha estrutura de reino, tinha servos, filhos, guardas noturnos e diurnos, tinham governantes, reis, tinha até sacerdotes lá, ensinadores, até profetas tinham. Poderia até se parecer, mas não era uma nação de reis e sacerdotes que Deus havia preparado e prometido para eles. Parecia, a estrutura de Babilônia é uma estrutura de reino. Então Israel não teve dificuldade de se adaptar àquele lugar. E o problema não foi se adaptar, o problema foi se acomodar e arrancar a cultura dos céus e começar a ser impregnado com um sistema caído babilônico. Um sistema que vinha sorrateiramente sobre a vida deles, e eles nem percebiam que estavam perdendo aquilo que Deus havia colocado. Parecia que estava tudo normal, os cultos estavam acontecendo normal, a música estava rolando normal, os músicos estavam tocando igual, quem estava, o sacerdote estava ministrando igual, o povo, estava todo mundo parecendo, está tudo igual. Não, o nosso tempo de Egito já acabou, está tudo certo nada. Não tinham as gemas nas mãos, mas tinham um sistema corrupto arrancando de nós aquilo que um dia Deus colocou. E sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai dando lado para isso, porque o reino babilônico é assim. Sabe o que é um reino babilônico? É a gente trocar uma estrutura de reino de Deus por uma estrutura do reino do nosso ego. A gente começa a construir uma pequena Babilônia dentro de nós, onde nós somos o rei, mas não é nós através do Espírito de Deus, é nós através do nosso próprio ego. Então as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nós queremos e achamos, aquilo que nós sentimos e queremos fazer, aquilo que vem sobre nós e a gente nem pensa em nada, a gente só faz. Então todas essas decisões, todas essas coisas começam a predominar. Por quê? Porque a minha mente agora não é mais a mindset, uma mente configurada por aquilo que os céus mandou. É uma mente caída novamente, controlada por um sistema babilônico, imundo, que faz a gente estar dentro da igreja achando que está tudo certo, achando que está tudo bem. Aí a gente está aqui, a gente tem uma desavença com o outro, sabe o que acontece? A gente permanece assim, por quê? Porque é só um negocinho aqui, né? A palavra fala mesmo que é ter a paz com todos e a comunhão ser possível. Então se é ser possível, então eu posso ficar aqui dentro e ter uma desavença e está tudo certo. Eu posso tratar as pessoas que estão sob a minha liderança de um jeito autoritário. Eu posso fazer para que as pessoas comecem a construir aquilo que eu quero. Eu tenho autoridade aqui, eu tenho poder aqui, então eu começo a usar desse poder, às vezes, para fazer as pessoas fazerem aquilo que eu quero. Sabe o que é isso? Sistema babilônico. E quando eu falo de um sistema babilônico, eu não estou falando somente de pecado, querido. Eu estou falando de algo muito mais sorrateiro que pode entrar na minha vida e na tua vida e nos tornarmos egoístas, pensando somente na gente, achando, está tudo certo. Aí a gente vai construindo esse mundinho para nós e se trancamos ali dentro dele. E quando nós menos esperamos, nós estamos acostumados a viver assim. A mentalidade religiosa nos pegou, nós estamos há tempo dentro da igreja, só que parece que não tem mais nada de errado. Tudo que a gente está fazendo está certo.
Pode até estar certo segundo as suas convicções, mas não queira que isso esteja certo segundo a vontade dos céus na terra. Olha só, Israel é liberado para voltar para Israel. Os israelitas foram liberados para voltar para Israel e construir Jerusalém novamente. Olha o que Esdras fala, capítulo de número 1 e o verso de número 2 em diante. Assim Ciro, rei da Pérsia, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém e a Judá e edifique uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar, olha só, todo aquele que restar em alguns dos lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dívidas voluntárias da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. As dádivas, melhor dizendo, voluntárias. Entenda algo, querido. No dia que o rei da Babilônia recebeu uma palavra para liberar os israelitas para saírem de lá, a Bíblia fala que muitos voltaram para Jerusalém, amém? Mas a Bíblia diz assim, ó, que muitos quiseram continuar lá. Muitos quiseram ficar ali. Muitos não quiseram voltar da Babilônia, continuaram morando lá. Por que eles continuaram morando lá? Porque eles estavam conformados com aquele lugar. Era um lugar bom. Tinha uma estrutura parecida com aquela que Deus havia falado para eles sobre reino. Estavam acomodados com família, com casas, com bens. Para que a gente vai voltar para lá? Jerusalém está em ruínas. Vamos continuar aqui mesmo. Israel não tinha força para sair do Egito. Então o próprio Deus foi lá e tirou eles. Consegue entender isso? Tipo assim, Deus foi lá no Egito e tirou Israel. Por quê? Porque Israel não tinha força. Israel estava escravizado, então Deus foi lá com pragas. Deus foi lá com a coluna de fogo e fez o quê? Protegeu Israel no meio da fuga. Deus foi lá com nuvem durante o dia, para que o sol não queimasse eles durante a fuga. Então literalmente Israel não tinha força para sair do Egito. E quando nós não temos forças, o que Deus faz? Deus vai lá e nos arranca daquele lugar, amém? Foi assim que Deus fez comigo e com você, cara. Nós estávamos lá no Egito, largado, no tempo que nós estávamos na escravidão, sem Jesus. Você se lembra de quem você era? Moça, você se lembra de quem você era? Cara, eu me lembro de quem eu era. Eu me lembro tanto de quem eu era, e minha vida era tão difícil, que eu não tenho nem frase para falar. Eu uso a do Wesley. Eu andava no meio do caminho, da calçada, as pessoas trocavam de calçada para não se encontrar comigo. De tão terrível que eu era. As pessoas não queriam, tipo, ter contato, entendeu? Porque eu era terrível. Quando eu vinha, já via. Foi uma bola de problema que está vindo ali. Cara, então eu era essa pessoa, porém, eu não tinha força para sair de lá. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus foi lá no Egito, entrou naquele lugar, quebrou todos os grilhões que estavam sobre os meus braços e me libertou daquele lugar. E me fez estar aqui hoje pregando para vocês. Porque do Egito, Ele nos tira, querido. Agora, da Babilônia, nós temos que sair. É aí que está o problema. Do Egito, Deus te tirou um dia. Agora, da Babilônia, que você mesmo criou para você, Deus não vai te tirar, querido. Você tem que hoje querer sair. Da Babilônia dos seus pensamentos, das suas decisões, dos emaranhados que você escolheu e decisões que você tomou, que te levou para um lugar embaraçado, e agora você não consegue sair. O que a gente fala? Ah, Deus me tira daqui. Deus está falando, não. Eu já te tirei do Egito, porque lá você não tinha força. Agora você já me conheceu, sabe quem eu sou, eu mostrei a tua verdadeira identidade. Tu és filho ruioso, maduro, alguém que tem entendimento da minha palavra. Então sai você daí, porque hoje você consegue sair. Precisa de uma atitude, alguém governante precisa governar a sua vida, ou seja, ter uma atitude, eu vou sair daqui, ponto final. Só que muitas vezes a gente transfere a responsabilidade para um líder, para um pastor, para alguém. Mas às vezes nós estamos pior ainda, a gente transfere a responsabilidade para Deus. Ah, Deus vai tirar isso.
Deus vai fazer isso, Deus vai quebrar, Deus vai abrir, Deus vai fazer não sei o que lá. Deus não vai fazer nada, querido. Deus não obrigou nenhum dos israelitas saindo da Babilônia. Ele liberou o que? Uma palavra, e as portas estavam abertas. Sabe o que é a Babilônia? Babilônia é uma prisão com as portas abertas, tão confortável e gostosa, que nós continuamos querer morar lá dentro. Consegue entender o poder dessa palavra? É tão confortável o lugar que nós estamos, que a gente não quer sair, mesmo com as portas abertas. As portas da Babilônia estavam abertas, quem quisesse ir, poderia ir, querido. Quem teve entendimento, teve atitude, falou: eu vou sair daqui, eu vou com Esdras, eu vou sim, eu vou para lá, nem que esteja em ruínas, mas eu vou reconstruir tudo aquilo, porque aquele lugar é o lugar onde nós vamos governar. Nós não fomos chamados para ser escravos e nem exilados, nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Nós vamos governar, liberar palavras de destino, cantar canções proféticas, liberar palavras proféticas. Nós iremos o que? Ajudar as pessoas com aquilo que Deus nos deu. Nós iremos o que? Governar pessoas a partir de uma opinião dos céus. Nós iremos fazer o que? Tratar das coisas celestiais na terra. Jesus nos escolheu para isso, cara. Jesus está te dando uma empresa para quê? Jesus está fazendo você se formar em direito, você se formar em sociologia, você querer entrar na política. Deus está fazendo tudo isso por quê e para quê? Deus está fazendo você entender o teu papel no meio da tua família. Deus está abrindo a tua mente hoje e fazendo você entender o porquê você está casando. Você não está casando só para você não fazer sexo fora do casamento. Isso daí é o de menos, querido. Você precisa entender que Deus está te dando uma igreja, uma esposa que você precisa amar, assim como Cristo amou a sua igreja, e filhos que você precisa governar, assim como os Salmos diz. Filhos são heranças de Deus, são como flechas colocadas na sua aljava, que você os prepara segundo a vontade dos céus, e no momento certo libera cada uma deles para um propósito eterno, uma transição geracional. Nós não estamos aqui para deixar na nossa lápide: passou alguém aqui, alguém que nem vai ser lembrado. Não, nós estamos aqui para que um dia que nós não estivermos mais, seremos lembrados pela geração que vai continuar. Por quê? Porque nós transferimos algo: governo, sacerdócio, reino de Deus, princípios eternos, fundamentos bíblicos, de ordem espirituais, coisas que doutrinam a igreja e a sociedade, fazem as coisas mudarem. Ei, nós precisamos levantar aqui hoje literalmente como governantes. Eu estou com uma palavra aqui hoje, querido. Se você não quiser, você só ouve ela. Você precisa querer, eu quero isso, entendeu? Tipo, eu preciso. Entenda uma coisa, querido, entenda algo. Mindset, aquilo que Deus fez com Israel e fez com você quando te salvou lá do mundo, mudou a tua mentalidade, te colocou aqui, fez você entender o que era o sacrifício dele na cruz. Isso Deus faz por nós. Agora, detox espiritual é você que tem que fazer. Pega essa aí, irmão. Mentalidade mudada, Deus muda da gente. Mas detox espiritual, tirar as coisas que não prestam aqui de dentro, é você que tem que fazer, querido. O Espírito Santo até te ajuda, te mostra, libera a luz da palavra nas coisas que estão entulhadas e diz: tira isso daqui, tira aquilo dali lá. Começa a fazer aí uma desintoxicação dessas coisas que a mentalidade babilônica trouxe sobre vocês, e aquilo que estava em ruínas começa a ser tirada para fora do templo. E quando as ruínas são tiradas, uma coisa acontece, como aconteceu na palavra. Quando começaram a limpar o templo, a palavra que estava perdida foi achada e começou a trazer mais luz e mais luz e mais luz, porque onde as trevas estão e a luz chega, as coisas começam a tomar forma, querido. Você consegue entender isso? Mas está muito claro. Não está tão claro. Acende a luz lá para mim, por gentileza. Acende a luz. Não está claro. Quem está enxergando eu aqui? Vocês estão me enxergando? Então, já não está bom assim? Está bom assim? Não está bom, acende mais para ver. Pode ficar melhor, querido.
A gente acha que está claro, querido. A gente acha que não precisa ficar melhor. Aí, ó, agora está melhor. Agora está mais claro. E as coisas que a gente não conseguia ver por aqui, ó, que estava escondendo pela luz apagada, para quem está em casa não vê essas coisas aqui, ó, jogada. O que acontece? Aí a gente apaga a luz, aí acende a luz, e o que acontece? As coisas começam a ficar claras. Quanto maior for a luz, mais a gente vai ficar longe da escuridão. E isso é palavra de Deus, querido. A Bíblia já fala: é luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Entenda uma coisa, querido: misericórdia nós não recebemos um dia para a gente morar no céu. Para com isso, querido. Sabe quantas vezes Jesus falou sobre a palavra de salvação? Sabe quantas vezes ele falou sobre a palavra do reino? Jesus não precisava nem vir a essa terra para que você fosse salvo, sabia disso? A palavra fala que o cordeiro ele foi emulado antes da fundação do mundo. Jesus se entregou antes da fundação do mundo, querido. A tua salvação já estava garantida se você reconhecesse isso nele. Então por que ele veio morrer na cruz? Para desvendar dos teus olhos o reino eterno de Deus. Para que você entendesse que misericórdia e graça chegou na tua vida, para que você se levantasse como representante do reino de Deus na terra, querido. Salmos diz: os céus são de Deus, mas a terra Ele deu como herança para os seus filhos, ruiós, homens e mulheres empoderadas, de autoridade, sem mimimi, sem dar lado para mente babilônica do vitimismo, do que ninguém gosta de mim, não sei o que lá, me olhou feio, porque não quero mais, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Aí a Mimimi Church vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e nós nunca alcançamos a maturidade para literalmente vivermos a autoridade dos céus na terra. Se coloque de pé, por gentileza. Sabe o que é empoderamento, querido? Empoderamento é você receber autoridade para que você venha viver aquilo que você está ouvindo. Eu quero orar com você. Nós iniciamos hoje uma nova série, governo, e a gente vai aprender esses princípios aí, desse fundamento, durante esse mês. Cara, não falta, mano. Convida mais alguém para vir aqui. Jesus hoje, Ele quer literalmente liberar uma configuração nova de mentalidade para nós, para que a gente possa governar através do Espírito Santo dele. Vamos lá? Eu quero orar, mas antes eu quero que essa palavra ela germine no teu coração. E a gente vai fazer isso com essa canção, amém? Então descruza os teus braços aí, solta ele aí, querido, vamos lá. Jesus está aí, vamos dar liberdade, aproveita enquanto nós podemos estar aqui. Te amamos, Jesus.
Eu sei que amanhã não vai ser um dia fácil, não vai ser para mim também. Nós temos as mesmas dificuldades diárias para viver tudo aquilo que Jesus tem. Mas isso não pode nos impedir de tentar, amém? E a gente vai tentando, vai tentando, vai tentando, e a gente vai conseguir. Vamos lá, feche seus olhos. Libera uma adoração aos céus, querido. Essa palavra que eu liberei hoje aqui é uma palavra profética, querido. Lança fundamento e te catapulta lá na frente. Vamos lá? Se você entendeu a palavra, feche seus olhos. Sim, Jesus. Tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. É só a opinião dele, querido. É a voz dele que faz permanecer. Jesus, libera um ambiente profético nesse lugar aqui, Jesus. Sim, Jesus. Queimando até você voltar. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Libera sua opinião aqui, sua voz me faz permanecer. Ei, vamos lá. Um rio, fogo líquido, queimando até você voltar. Libera sua opinião aqui, sua voz me faz permanecer. Um rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Sim, Jesus. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Esse fogo só aumente. Sim, Jesus. Apague, Pode ser somente um spark hoje, mas que esse fogo só aumente, Jesus. Só aumente. Quero te convidar a você vir aqui à frente, querido. Eu quero orar com você aqui, amém? Se você quiser sair do seu lugar, querido, vem aqui. Eu quero impor minhas mãos, eu quero empoderar a tua vida aqui hoje. Eu acho que essa palavra precisa disso. Não é sempre que a gente faz isso, mas essa palavra de governo, ela está pedindo isso. Transferência de autoridade, transferência de maturidade. Come on, vamos lá. Vamos lá, querido. Vamos lá, não fica aí não, vamos lá. Vamos se equipar, querido. Se é para isso que nós decidimos a Cristo, então vamos lá. Se é para isso que a gente vai deixar das coisas do Egito, então vamos lá. Come on, vamos lá.
sacerdotes governantes mais amor que por cantam segundo os céus sopram, que tocam segundo as canções dos céus, que falam como labaredas de fogo, que ministram como os anjos que ministram ao trono de Deus, que lançam as suas coroas como os sacerdotes, como os anciões. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Libera, Jesus, sobre os teus filhos, Pai. Sim, Deus, nós empoderamos eles, nós empoderamos, Jesus. Nós empoderamos, Jesus, nós transferimos a autoridade dos céus na terra. Mentalidade de governo, Jesus. Sim, Jesus, mentalidade de governo, Jesus. Tira toda a mentalidade babilônica. Tira toda a mentalidade egípcia, Jesus, e coloca a mentalidade dos céus sobre essa terra sedenta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim, faz permanecer Ei! rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Rio como um fogo líquido, queimando até você voltar. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo somente que esse fogo somente que esse fogo não se apague, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente Sim, Jesus, libera mais sobre nós, Jesus.